Você já ouviu falar no relógio do juízo final? É também conhecido como o relógio do Apocalipse. Ele foi criado em 1947 por um grupo de cientistas preocupados com catástrofes, com bombas atômicas, nucleares, e resolveram criar esse relógio para mostrar o quão perto podemos estar de um hecatombe final, ou seja, de algo que poria fim à humanidade, né, ao mundo. E o relógio mostra quão simbolicamente próximo estaria o mundo de um apocalipse, ou seja, de um seu final. E as fontes potenciais de ameaça que levaria a esse final incluem as ameaças nucleares, mudanças climáticas, bioterrorismo e inteligência artificial. Está no rol, né, daquilo que poderia levar o mundo a uma catástrofe final. Embora, né, nós aguardamos que Jesus venha, né, porque a Bíblia diz que nos dias destes reis, quando os reis ainda estarão governando, é que Jesus virá e porá fim aos reinos deste mundo. Jesus também falou que nos dias do Filho do Homem será como nos dias de Noé, vão estar comprando, vendendo, construindo, plantando. Então, o mundo não chegará ao fim pela ação do homem, mas sim pela ação de Deus. Mas esse relógio nos ajuda a ter uma noção de que o mundo não durará para sempre, que os próprios cientistas, a própria ciência confirma de que a situação do planeta ela está chegando ao fim. Inclusive a ONU já alertou de que a partir de 2030 a própria Terra não vai ter condição de subsistir, não vai ter condição de sustentar a grande população que nela está. Então, esse relógio, ao ser criado, ele foi criado com o primeiro ano em 1947, e ele já foi ajustado com o primeiro ajuste dele de 7 minutos para meia-noite. Meia-noite significa o fim, né? Meia-noite significa que chegou ao final. Então, ele foi ajustado várias vezes, mas vamos colocar aqui as 12, né? As 12 últimas vezes, ou as mais importantes, os dois mais importantes ajustes. Então, de início, em 1947, ele já foi criado com 7 minutos para meia-noite, né? Interessante é que 7 minutos, né, um número até bíblico. Os homens criam algo, né, mas podemos até entender que Deus quis que criasse, né? E até a quantidade de minutos foi um número bíblico. Daí houve ajuste em 1947, 53, 63, 68, 84, 91, 2002, 2010, 2018, 2020 e o último foi em 2023, quando foi ajustado, um pouco antes ainda em 2023, foi ajustado para 1 minuto e 40 segundos, ou seja, 100 segundos. Depois, em 2023, com a guerra da Ucrânia e o risco nuclear, isso foi ajustado para 1 minuto e meio, né, ou 90 segundos, e permaneceu em 2024, por esses cálculos dos cientistas. Mas o que queremos enfatizar é que a criação desse relógio, no ano que ele foi criado, e quanto tempo temos para nós hoje, e o fato dele ter sido criado com 7 minutos. E isso nos trouxe uma luz a ouvir um testemunho. E esse testemunho fala justamente de um tempo que falta para a meia-noite. Vamos ouvir o testemunho para entender como aplicar a questão do relógio do juízo final a esse testemunho. Vamos ficar atento e ouvir esse testemunho. Eu estava dormindo, eu ouvi uma voz me chamando pelo nome. Quando eu escutei aquela voz, eu fui me despertando. Eu escutei 3 vezes me chamar. E eu escutei a forma que a voz me chamou com firmeza. Vivian, Vivian. E da forma que estava me chamando, eu pensei que fosse o meu esposo que estava vindo do trabalho e estava me acordando. Quando eu despertei totalmente, eu olhei para o teto e eu vi um clarão. E eu pensei, já amanheceu. A luz estava muito forte e eu pensei assim, será que eu deixei a janela aberta? Mas eu não me lembro de ter deixado a janela aberta. E aí eu parei de olhar para o teto e levantei só o pescoço. Eu estava deitada na cama e levantei o pescoço para olhar para a janela. Eu vi um ser que parecia um ser humano, porém eu sabia que era um anjo. Ele era muito alto. Ele quase alcançava o teto. Ele era muito alto.
e ele era pura luz. Era como se eu estivesse olhando para o sol. Ele clareou todo o meu quarto, como se o sol tivesse nascido dentro do meu quarto. Eu não podia enxergar nenhum detalhe. Não conseguia ver os olhos, o nariz, a boca, não conseguia ver nem cabelo, eu não conseguia ver nada. Eu só via muita luz e o contorno do seu corpo. No caso, o contorno da cabeça, dos ombros, e o vestido dele era bem longo. E eu olhei de cima a baixo e eu vi que o vestido dele cobria os pés. Eu tive muito medo, eu tive um pavor de ver aquela visão. No medo que eu tive, eu cobri o meu rosto com o meu braço. E eu fiz mais ou menos assim, cobrindo o meu rosto com o braço, e virei um pouco o rosto para a parede porque eu não queria ver. Mas ele me chamou novamente: Vivian, olhe para cá. E aí eu já estava sentada na cama, eu coloquei o meu olhar um pouco por baixo do meu braço e eu comecei a tentar olhar para ele. Quando eu consegui olhar na direção dele, e ele falou assim: Vivian, olhe para cá. E aí ele direcionou o braço dele para o seu lado. E esse lado que ele direcionou o braço era a janela. Na frente da janela tinha um banner, era como se fosse um banner que ia até o chão. E dentro desse banner tinha um relógio grande. Tinha muitas letras escritas, tinha um texto escrito nesse banner até o chão. E parecia uma língua que é de traços, que não é um alfabeto como o nosso. Então, era uma língua que eu não sei qual era, mas eu fiquei muito curiosa e estava tentando ver se tinha alguma frase lá que eu podia entender. Muito curiosa. E aí ele falou assim: Vivian, olhe para o relógio. Mas eu estava tão interdita, curiosa com o que estava escrito ali, que eu não olhei. E aí ele falou com mais firmeza: Vivian, olhe para o relógio. E eu olhei para o relógio, e aí quando ele viu que eu direcionei meu olhar para o relógio, imediatamente ele falou: agora me diga que horas são. E aí eu falei: são 5 para meia-noite. E aí quando eu disse isso, ele falou: muito bem, são 5 para meia-noite. E quando ele devolveu aquela palavra de volta para mim, eu tive o completo entendimento do que ele estava querendo dizer. E nesse entendimento do que significava isso, eu tive um choque e coloquei a mão no peito, fui para trás e fiz: ai, meu Deus! E aí ele disse: venha comigo. E o entendimento dessa frase, 5 para meia-noite, significa dizer que este tempo da sua vida, este tempo que você está vivendo, é o tempo que vocês vão ver a volta de Jesus. Ele vai voltar nesse tempo de vida. Perceberam então o significado que o anjo fala, né? Que exatamente o relógio estava mostrando lá 5 para meia-noite. 5 para meia-noite. E ela entendeu o que o anjo queria dizer quando disse que 5 para meia-noite quer dizer que Jesus iria voltar ainda nessa geração. Ou seja, ainda no tempo que ela estava vivendo, né? Nessa geração. Então o único relógio que nós podemos entender e aplicar esse conceito aí de alguns minutos para meia-noite é o relógio do Apocalipse, como foi denominado também, o relógio do juízo final. E nesse relógio, então, que foi criado em 1947, nós podemos ver aí que os ponteiros, né? Os ponteiros são 12, 60 minutos, né? 12 horas ou 60 minutos. Então, para cada 5 minutos corresponde, no caso, 7 minutos. Ele vai mudando de 7 a 7 minutos simbólico, né? Aqui explica, né? A cada 5 minutos no ponteiro do relógio representa 7 minutos simbólicos de anos. De maneira que, de 47 até 54, 7 anos. De 54 a 61, 14, vai somando, né?
de 61 a 68 já vai 21 anos, 68 a 75, 75 a 82, 82 a 89. Já vamos aí 42 anos. De 89 a 96, 96 a 2003, 2003 a 2010, 2010 a 2017, 2017 a 2024, 77 anos. E de 2024 a 2031, 84 anos. Então, quando eu somo o ano inicial, 1947, mais 84, eu chego ao ano 2031, de início a início. Se eu fizer uma contagem inclusiva, eu incluindo 47, então eu começo a contar a partir de 46. E aí nós vamos ter que, o último período seria esse aqui, de 2023 a 2030, considerando aqui agora o final do ano, né? Final 2023 a final 2030. Na contagem exclusiva, eu coloco o início do ano, início de 2024 para início de 2030, é o último período do relógio, ou seja, os últimos 5 minutos, que corresponde, os últimos 5 minutos do ponteiro do relógio corresponde aos 7 minutos simbólicos de anos nesse relógio. Então, essa aplicação, você vê que realmente, quando a gente foi ver no relógio do Apocalipse, entendeu que os 5 minutos realmente se aplica ao último período aqui dos últimos 7 anos para o final do 6º milênio. Já demonstrei aqui em várias postagens, né, que nós estamos caminhando para o final do 6º milênio, e o 6º milênio ele vai terminar quando terminar 2030. E esse término de 2030, pelo relógio bíblico, é lá entre 8 a 10 de abril de 2031, já que o calendário bíblico especifica que o ano bíblico começa na primavera, no equinócio vernal, né? O equinócio que dá abertura da primavera entre 19 e 21 de março. Logo, né, com a mudança também de 10 dias do calendário gregoriano, o 6º milênio no calendário gregoriano chega ao fim entre 8 e 10 de abril, com o final do 6º milênio, né? E está aqui entre início de 2024 para início de 2031, que compreende também o final de 2023 para o final de 2030. Então, final de 2030, começo de 2031, fica lá na primavera do ano 2031, ou seja, entre março e abril, né, a grosso modo. Logo, né, essa visão também está de acordo com exatamente esse relógio do Apocalipse. Tem algo que eu gostaria de esclarecer a vocês sobre o livro do Espírito de Profecia. Existe primeiro, eu pesquisei aqui em algumas passagens, onde tem falando sobre nova luz nos escritos de Ellen White, em todos os livros de Ellen White. E tem um texto aqui no Conselho para a Escola Sabatina que diz o seguinte: ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdade a serem reveladas. O que busca a verdade com diligência e oração encontrará preciosos raios de luz que ainda hão de brilhar da palavra de Deus. Ainda se acham dispersas muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus. Mas a luz não é conferida simplesmente para fortalecer a igreja, mas para iluminar os que estão em trevas. E é exatamente isso, irmãos. O povo de Deus deve anunciar os louvores daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É exatamente isso. A nova luz é para alertar o povo de que o fim do mundo está chegando, de que o povo precisa se preparar. Mas muitas vezes, quando falamos desse assunto, alguns rejeitam logo de imediato, achando que é heresia, é teoria. Mas Deus dá sempre nova luz. A Bíblia não está esgotada, sempre haverá nova luz, sempre haverá novos conhecimentos. Tem um livro aqui chamado o Outro Poder, é um livro também de Ellen White, que trata justamente de teste da nova luz. E ele começa dizendo que não devemos ser preconceituosos, ou seja, quando é apresentada uma doutrina, ou seja, uma nova luz, né, um novo ensinamento, não devemos de cara rejeitar, né, não devemos logo agir com suspeitas e preconceito, logo desistindo, achando que não é de Deus, mas não é verdade. Nunca devemos, nunca devemos permitir que se manifeste o Espírito que indispôs os sacerdotes e principais contra o Redentor do mundo. Eles se queixavam de que ele, Jesus, perturbava o povo e desejava que os deixasse em paz, pois causava perplexidades e dissensões. Deus nos envia luz para ver se
de que espírito somos. Não devemos iludir a nós mesmos, ou seja, não devemos rejeitar uma nova luz, devemos, pelo contrário, testar se está de acordo com a palavra de Deus, né? A prova da nova luz é essa. Nossos irmãos devem estar prontos a analisar com sinceridade todo ponto controvertido. Se um irmão está ensinando um erro, os que se acham em posição de responsabilidade devem tomar conhecimento. Se está ensinando a verdade, deve colocar-se ao lado dele, né, do irmão. Então, todos devemos saber o que está sendo ensinado entre nós, pois se é verdade, precisamos dela. E nunca rejeitá-la de imediato, mas procurar verificar a luz da palavra de Deus. E isso, claro, que quando alguém vem com uma nova luz é porque Deus, se Deus deu, é porque a pessoa buscou, orou, muitos jejuaram, passaram pesquisando, lendo, buscando. Então precisa, ao mostrar essa luz, né, precisa mostrar as razões e as verdades, né, que Deus fez. Então, e eles mesmos procurar entender a luz da palavra de Deus. Mas outra questão também é a seguinte: não é revelado apenas a um ou dois. Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhe confia a verdade. Não dá a um homem luz contrária à estabelecida fé do corpo de crentes. Em toda reforma surgiram homens pretendendo isso. Paulo advertiu a igreja de seu tempo: dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. Então, o maior mal ao povo de Deus vem por intermédio dos que saem do seu meio, falando coisas perversas. Por ele é blasfemado o caminho da verdade, né? Mas entenda o seguinte: ninguém confia em si mesmo, como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Cristo é representado como habilitando o seu povo, e os crentes como edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificado para a morada do Espírito Santo. Ou seja, o que ela quer dizer é que alguém, né, sempre tem, se você perceber nas redes sociais, alguém se autodeclarando, autoproclamando um profeta, como se tivesse uma luz especial que só ele tem. Esse realmente fuja desses, né? Esses que se arrogam ser um profeta escolhido, chamado especial, só ele. Deus não age assim. Deus vai dar a mesma verdade, ele vai revelar pessoas diferentes, em locais diferentes, países diferentes, em línguas diferentes. Pastores leigos, né, membros que não se conhecem, às vezes nem teve contato com a mensagem do outro, não vai apresentar aquela mesma verdade. Isto você vai ver em relação também à cronologia, ao tempo. Várias pessoas, você vai ver aí várias postagens, várias pessoas diferentes falando desse período final, entre 2024, 2031, ou 2023, 2030, desses últimos 7 anos. Várias pessoas, eu já vi pessoas falando de que tiveram também outras visões, de que o anjo avisaram de que essa é a última geração, né? Como o caso que eu já falei também aqui numa outra postagem de um missionário, né? Que ele não era ainda missionário, se tornou missionário depois, que caiu do avião e sobreviveu 12 dias, né? E dentro de uma das visitas do anjo, o anjo alertou de que ele estava vivendo na última geração. Essa queda do avião, salvo engano, foi em 1998. Já um outro irmão também, no caso, ele era estudante de teologia lá no NASP, antigo IAE, né, hoje o NASP, de que ele também teve um sonho que um anjo avisar para ele de que Jesus voltaria depois da lição da escola sabatina, o grande conflito, que foi a lição do primeiro trimestre desse ano de 2024. Então, várias pessoas diferentes estão vindo com a mesma mensagem. Então isso já é uma prova, uma das provas, né, de que é uma revelação de Deus, já que ele diz, né, aqui o texto diz claramente que Deus não vai enviar uma mensagem só a uma pessoa específica, mas enviará várias pessoas, e é o que nós estamos vendo. Então a mensagem que hoje eu estou pregando sobre cronologia, sobre o final do sexto milênio, existe essa mesma mensagem em várias pessoas que você for pesquisar aí no YouTube, nas redes sociais, você vai encontrar essa mensagem de pessoas que também pregam a mesma mensagem sem ter conhecimento, né, de que essa mensagem também foi revelada a outras pessoas. Daí então é importante a gente estar atento, né, a estar disposto a aprender a nova luz, um novo ensinamento que esteja, claro, de acordo com a palavra de Deus. Veja o que diz aqui
Ela diz também em outro texto aqui no Conselho para a Escola Sabatina, página 32. Quando nova luz for apresentada à igreja, ser-vos-á perigoso rejeitá-la. Recusar ouvir a mensagem por ter preconceito contra ela ou contra o mensageiro não desculpará vosso caso perante Deus. Condenar aquilo que não ouviste ou não compreendeste não vos exaltará aos olhos dos que são sinceros em suas buscas da verdade. Pessoas que às vezes ele nega lá, isso está errado, não, isso não pode, sem nem realmente nem compreender e nem apresentar um contra-argumento. Se está errado, mas não diz onde é que está errado, só rejeita. Isso também é loucura. Como diz aqui, é loucura falar com desprezo a respeito dos que Deus enviou com uma mensagem verdadeira. Se os jovens estão procurando educar-se para ser obreiro em sua causa, devem aprender o caminho do Senhor e viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não devem convencer-se de que toda a verdade já foi revelada, né? Então, existe sempre nova luz a aprender. A Bíblia não é um livro esgotado. Tudo que precisamos saber já foi revelado, não. Senão ela não seria a Bíblia, a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai estar revelando novas verdades, de acordo com o tempo, né, a ocasião, a necessidade. E uma vez que estamos chegando ao fim, estamos no último período, né, para o fim do 6º milênio, então essas verdades estão vindo à tona de diversas maneiras. E o que devemos fazer? A continuação do testemunho é também importante, vamos ouvir. E quando ele me chamou, venha comigo, imediatamente eu pisquei o olho e já não estava mais ali. Eu estava num lugar que eu acho que era o infinito, porque não tinha nada. Era tudo escuro e ele era a luz ali naquele lugar. Mas ele iluminava, porém, na minha volta não tinha nada, apenas eu e ele. Ele ficou um pouco mais atrás de mim e a sua luz eu via resplandecer na minha frente. Então ali naquele lugar ele falou assim para mim: Vivian, é hora de pregar. E eu imediatamente respondi para ele, cruzando os braços assim: pregar? Pregar o quê? E pregar para quem? E aí ele me respondeu: pregar para crentes e não crentes. Aí eu falei para ele: para crentes? Mas pregar o quê? Aí ele falou para mim: você vai pregar para que eles se preparem, porque só falta 5 minutos para meia-noite. E aí eu respondi para ele: mas eles não vão me crer. E aí ele falou assim: mas mesmo assim você precisa pregar. E para os não crentes, você vai pregar a salvação. E aí eu falei: e como vai ser isso? E aí ele disse para mim: eu vou te mostrar. E aí eu falei: mas por onde eu vou começar? E aí ele disse: você vai começar pela sua família. Então ele disse: venha comigo. E saímos dali, desaparecida ali, né? Pisquei o olho, já estava de repente no portão da casa dos meus pais. Eu chamei todo mundo e comecei a gritar, chamando todo mundo, meu pai, minha mãe, e disse: olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu tive um sonho nessa madrugada e veio um anjo falar comigo. E o anjo disse para mim que só faltam 5 minutos para meia-noite. E na forma que eu falei, todos entenderam que o que eu estava querendo dizer é que Jesus ia voltar e todo mundo vai ver. Eles vão ver a volta de Jesus. E aí eles começaram a rir daquilo que eu estava falando. E aí meu pai disse assim para mim: Vivian, você estuda muito escatologia. Você, de tanto estudar, tá agora tendo sonhos sobre a volta de Jesus. E aí eu falei: não é. Eu tô falando, o anjo veio falar comigo no sonho e ele disse que falta só 5 minutos. E minha mãe falou assim: olha, Vivian, ainda falta muito tempo. Eu vou morrer daqui a 100 anos. Jesus não volta ainda. E aí eu fiquei triste e fiquei com o queixo caído. Cruzei os braços e falei para o anjo: Senhor, por que eles não estão acreditando? O que aconteceu? E aí ele falou assim: eu vou te mostrar. Feche os olhos. E aí eu fechei os olhos e quando eu abri, eu vi todos eles sonâmbulos.
Eles estavam fazendo as atividades diárias com os olhos fechados, porém estavam fazendo tudo, lavando a louça, assistindo televisão, e todas essas atividades eles estavam fazendo com os olhos fechados e com o corpo mole, como se estivessem um pouco sonâmbulos. E aí eu disse: o que é isso? Eu não estou entendendo, por que eles estão assim? E aí ele falou para mim assim: Vivian, eles estão dormindo, mas é hora da igreja despertar. E aí eu falei para ele: mas por que está acontecendo isso? E aí ele respondeu: eles estão dessa forma por conta das coisas da vida e da televisão. Mas é tempo da igreja despertar. Aí eu despertei na minha cama. Então, percebam que a mensagem final é que a igreja precisa despertar. A igreja precisa entender que no relógio de Deus falta 5 minutos para a meia-noite. E que precisamos entender que breve Jesus voltará. E as pessoas estão exatamente como Jesus disse: comprando, vendendo, estão casando, dando-se em casamento, construindo e plantando, né? Tudo isso, Jesus falou de algo que não tem pecado em casar, né? Em dar-se em casamento, em comprar e vender, plantar e construir. Mas que as pessoas estão fazendo isso e deixando Deus de lado. Estão fazendo isso, mas não estão adorando. Estão mais preocupados com o seu ganha-pão, com o seu emprego. Estão mais preocupados com diversões, com entretenimento. E não estão preocupados com as coisas de Deus. Então está faltando uma motivação, né? As coisas da vida parece que dão alegria. E um futebol, uma novela, um filme, né? Dão alegria, ir ao cinema, curtir alguma diversão, mas as coisas de Deus parece que não dá alegria. Então por isso que não há esse desejo de buscar mais a Deus, de estar, até mesmo de ir para o céu, saber que pouco tempo nos resta. Mas isso é uma estratégia do inimigo. Ele usa, né, esses dois remédios, vamos dizer, infalíveis que ele gosta. Um remédio é a ocupação, manter as pessoas ocupadas, tão ocupadas que não tenha tempo para pensar, não tenha tempo para refletir, não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para orar, não tenha tempo para buscar Jesus, para ler a sua palavra, para ir à igreja. Outra estratégia é mantê-las divertidas, né? Diversões, entretenimentos. Isso seja passeio, viagem, cinema, né? Parques de diversões, novelas, filme. Sempre procurar manter as pessoas entretidas em divertimentos que vão afastar de Deus. Então, são estratégias dele. Então, despertar quer dizer buscar mais a Deus, ter tempo para Deus, gostar, ter prazer em estar na companhia de Deus. Isso é que precisamos ter e saber que pouco tempo nós temos antes que ele volte. E então, só revisando, né, revendo tudo que já foi ensinado aqui em vários vídeos, nós temos que, desde a entrada do pecado aqui no mundo, lá no Éden, até a cruz, até a morte de Jesus, o Cordeiro, então se decorreram 4.000 anos. E da morte de Jesus até o final do 6º milênio, mais teremos 2.000 anos, um total então de 6.000 anos. Isso então chega ao fim o 6º milênio, em 2000, em abril. Jesus morreu no dia 14 de Nisan, do ano 31, e que isso correspondeu no calendário então da época, né, 1º de abril, e hoje corresponderia entre 8, 10, no máximo 11, né? Eu botaria para elastecer para 8 a 12, mas seria mais ou menos ficar dos 10 dias da mudança do calendário gregoriano. Jesus na época era o calendário juliano, que prevalecia, né, no Império Romano. Então, foi no dia 1º de abril do ano 31. Então, em abril do ano de 2031, como eu disse, entre 8 a 12, então termina o 6º milênio e inicia o 7º milênio. Isso é a cronologia, né? Agora, se Jesus vai voltar, não existe profecia de tempo que indica quando Jesus vai voltar. Estamos apenas estabelecendo o que diz a cronologia. Outra coisa que eu quero enfatizar é que antes de Jesus voltar, vários acontecimentos apocalípticos terão que
que ter acontecido, né? Como o surgimento da besta, né? A volta de um governo mundial, o anticristo, o decreto dominical, a marca da besta. Se essas coisas não acontecer, o mundo, vamos dizer, vai continuar do jeito que está hoje, continuar normal até 2030, 31, então ou a data está errada, ou realmente pode estar certa, mas não houve os últimos acontecimentos, então não tem como Jesus voltar, né? Pela própria profecia do Apocalipse, que precisa que lá prevê os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus, as 7 últimas pragas, né? O aparecimento lá do falso profeta e das bestas, que também é o anticristo, impondo a sua marca, o nome, o número, tudo mais, né? Então percebo que a data nesse caso não é o importante são os eventos. Que nós queremos enfatizar é que esses eventos, essas últimas profecias escatológicas, elas poderão ocorrer nesses últimos 7 anos. Então, caso ela ocorra, né, então no decorrer de 7 anos a gente vai perceber que as profecias estão se cumprindo, então a data está certa também. É só justamente nós estarmos atentos à nova luz, a novos conhecimentos, a novos entendimentos da palavra de Deus que está sendo trazida a nós. Não rejeite, mas ore, procure sabedoria, procure entender e saber que o fim se aproxima, a nossa redenção se aproxima e muito breve estaremos no lar. Que Deus abençoe a todos.